Queridos, quero compartilhar uma palavra com você que Deus tem colocado no meu coração. Hoje, quando eu estava refletindo um pouco sobre ela, eu fiquei muito tocado. O Senhor, Ele faz em nós, através de nós. Eu sempre tenho dito isso aqui. E de fato, é isso que a gente tem vivido. Não tem sentido algum se a gente não viver aquilo que a gente prega, se a gente não experimentar para poder dizer que é bom. Não é assim? Então, sabe, eu quero compartilhar algo com vocês. Nós estamos vivendo os últimos 26 dias de 2021. E quando a gente chega nesse período, né, normalmente a gente já fica assim fazendo planos, na expectativa do ano novo, que traz novidades, são projetos e planos que a gente faz para o ano que vai chegar, e isso é bom, tudo isso é importante, são boas intenções, mas quero dizer a você que a gente pode fazer isso, mas, sabe, tem um pai da administração, Peter Drucker, ele diz que os planos são apenas boas intenções, salvo quando vem acompanhada imediatamente de trabalho duro. E a palavra do Senhor fala que a fé sem obra, ela é morta, ou seja, precisa ter ação. Nós precisamos agir, porque não vai se transformar só pela virada do calendário, mas há algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser intencional. Sabe qual é a diferença daquele que vence e daquele que não vence? Observe que eu não disse daquele que perde, eu falei daquele que não vence, daquele que vence e daquele que não vence. Sabe qual é a diferença? É desistir. Porque nem todo mundo que tenta vence, amém? Toda pessoa que ganha medalha, ele nunca perdeu? Não, é que ele não desistiu. Ele continuou tentando, ele continuou se esforçando, ele continuou fazendo algo. Ele não abriu mão daquele sonho, ele continuou. Ele teve uma ação, ele teve atitude, saiu do nível de palavra, mas ele agiu. Se fosse só na palavra, então a diferença de quem vence e quem não vence é simplesmente a desistência. E eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Então é uma questão de escolha, continuar ou parar, escolher vencer ou escolher desistir. Qual que você escolhe? Desistir ou caminhar? Desistir ou avançar? Desistir ou vencer? Deus nos chamou para ser mais que vencedores. Nessa noite eu quero que você pegue a sua Bíblia, levante ela o mais alto possível e diga assim comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, fala ao nosso coração de uma maneira poderosa. Quando tu tens falado desde o início, através do louvor, através dos cânticos, Senhor, através de tudo aquilo que vimos aqui, o testemunho do carisma, Senhor, continua poderosamente transformando a nossa mente. Leva cativo agora toda palavra contrária a esse culto, a esse momento de ministração. Leva nosso coração, Senhor, leva nossa mente, que caia por terra agora toda ação do inimigo contra nossas vidas, tudo aquilo que Satanás usa para tirar atenção. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O teu coração e a tua mente precisa estar conectada para receber a palavra. Esqueça um pouco o teu celular. Se desconecte aqui agora das pessoas que estão do teu lado. Respira bem fundo. Sabe, é só você e Deus. É a palavra do Senhor, não é eu. É a palavra do Pai que está falando com você. Eu sou apenas um canal. Sem mim as pedras clamariam. A Bíblia diz isso. Então, talvez seja uma pedra que está clamando aqui, está falando. Então não sou eu, é a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando com o teu coração. Então entenda, quando a gente fica em silêncio para uma autoridade falar, nós estamos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está aqui para falar conosco. E quando Ele fala, irmão, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Eu quero trazer uma história. Então um tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é uma pergunta: vai desistir? Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha e diga assim: vai desistir? Para cima, meu amigo. Mas diga, irmão, fala com voz forte, fala com voz de vencedor, não fala com sono não. Eu sei que o pessoal do Carinho está desde 3 horas aqui. Nós estamos desde 3 horas aqui, já são 7, 8, né? Mas diga assim: vai desistir, meu irmão? Vai para cima, meu irmão. Vamos para cima. Nós não somos dos que desistem, nós vamos para cima. Deus nos chamou para ser mais que vencedor. Então, quero trazer um texto de 1 Crônicas, capítulo 7, verso 20 a 22, uma história. Fala a história de Efraim. Diz assim: estes foram os descendentes de Efraim, Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Tate, pai de Eleade, que foi pai de Tate, pai de Zabate, pai de Sutela, Ezer, Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam
roubar o rebanho deles. Efraim ficou muito, muito triste, chorou durante dias, e seus parentes vieram consolá-lo. Só nome bonito, né? Quero sugerir a você que está noivo, já vai escrevendo aí, Sutela. Vem cá, Sutela. Quem era Efraim? Efraim, gente, ele era filho de José. Que José? Aquele governador do Egito. Efraim era filho de José, neto de Jacó, tataraneto de Abraão. Gente, Abraão, o pai da fé. Jacó, que deu origem às 12 tribos. Gente, esse menino era bem nascido. Efraim tinha tudo para dar certo. O pai dele era o primeiro, como se fosse o primeiro ministro da nação. Ele que comandava, ele que governava. O faraó era aquele que contemplava, né? E veio o filho de José, Efraim, e 2 filhos dele foram mortos. Olha a notícia, gente, olha isso, mentaliza comigo. Filho da autoridade, da segunda, na hierarquia de autoridade daquele tempo, ele era o segundo, José, o segundo, e o filho dele cometeu algo, os netos dele, melhor dizendo, foram 2 mortos porque estavam roubando. Foram mortos por homens porque eles tinham sido pegos roubando gado. Olha a notícia diante do povo, olha só, o neto de José, filho de Efraim, foram pegos roubando e foram mortos. Que vergonha para essa família, que triste para essa família. A notícia veio se espalhando, mas sabe de uma coisa, tudo que está na Bíblia é direção para a nossa vida. São lições que nós precisamos tirar, a palavra de Deus. A Bíblia é uma verdade absoluta para nós, porque não tem nada que contradiz a Bíblia. A Bíblia não contém ciência, mas ela aponta para a ciência. A Bíblia são verdades que não se contradizem, é a palavra de Deus para nós. Então tem lição para todas as áreas da nossa vida. E eu fiquei pensando, por que tem essa história aqui? Mas eu fiquei olhando que Efraim, apesar de ser bem nascido, um filho de uma linhagem, né, muito especial, Abraão, Jacó, José, né, o rei, governante, uma autoridade, né, ele ainda assim não evitou a tragédia familiar. Às vezes a gente atribui a tragédia apenas para uma família, que é a família lá da Pedreira, lá dos Jurunas, né, lá do tal lugar. Mas também, mano, mas aqui era uma família influente, uma família conhecida, uma família poderosa, uma família que não tinha motivo para esses netos de José simplesmente serem mortos durante um crime. Mas então Efraim, em princípio, foi pai desses 4 filhos. Então um se chamava Sutela, o outro Ezer, e o outro Eliade, e a única mulher era Será. Até achei sugestivo esse nome Será para mulher, porque mulher, misericórdia, Será é o sobrenome. Então, Ezer e Eliade se tornaram ladrão de gado. Segundo a 1 Crônicas 7:21 diz, se tornaram ladrões de gado e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, seu pai, chorou por muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. Observe que os filhos são do mesmo pai, ou seja, da mesma família, mas as escolhas são individuais. Logo, os destinos também são diferentes. Aqui, os 4 filhos, 2 deram B.O., se perderam, foram mortos porque cometeram um crime, e as pessoas foram lá e mataram eles. Mas sobraram 2, uma delas a Será, que não tinha nada de dúvida, era uma mulher definida, uma mulher focada. A Será, sua filha chamava Será, foi ela que fundou 3 cidades. Ela fundou Bet-Heron Alta, Bet-Heron Baixa e também Uzen-Será. Olha só, uma mulher fundadora de cidades, uma empreendedora, uma desbravadora, uma bandeirante, alguém que foi lá e fundou cidades, filho do mesmo pai de 2 que foram pegos e foram mortos no crime. As coisas ruins podem até acontecer ao longo da nossa caminhada, mas elas não devem encobrir a visão das coisas boas também. Sabe de uma coisa aqui, Efraim ficava triste, chorando, né? E dizendo, reclamando daquilo, ficou muitos dias ali triste. Inclusive mais na frente você vai ver que ele colocou o nome de um filho que veio depois por causa desse momento. Mas sabe, o Senhor está te chamando aqui para não ficar só olhando para as coisas ruins, para só não ficar observando apenas, olhando para o ponto branco na folha, no ponto preto na folha em branco.
apenas olhando para as coisas ruins que têm acontecido. Faça uma reflexão em 2021. Você tem só coisa para reclamar? Faça uma reflexão na sua vida como um todo. Você tem mais para reclamar do que para agradecer? Não, irmão, enquanto a vida há esperança, porque esse tempo que a gente passa aqui é muito curto, diante da eternidade que temos para viver. Há muito mais para a gente viver do que aquilo que a gente já viveu. Mesmo nesses 26 dias que faltam para 2021 a terminar, você pode viver o extraordinário de Deus. Você pode viver aquilo que você nunca viveu durante a tua vida toda, porque basta um encontro com Deus, basta um encontro, basta um posicionamento. Então eu profetizo, eu quero declarar sobre a sua vida, a sua história vai mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A história da sua família pode mudar em nome de Jesus. Você pode se posicionar. E aí eu quero que você olhe também para José, pai de Efraim. José, ele, lembra lá, desde a época do bisavô Abraão, Abraão mentiu, né, dizendo que Sara era sua irmã, para o rei Abimeleque, para que ele não fosse morto. E aí depois foi descoberto, mas ele começou a mentir. Gente, o Abraão, pai da fé, aquele que queria matar o filho, não foi capaz de oferecer o filho em sacrifício, mas Deus protegeu, Deus não pediu esse sacrifício. O mesmo Abraão que mentiu. Então Isaac tinha essa descendência, né? Jacó, que era enganador, né? Mas José, ele falou a verdade para Potifar, aquele marido da moça lá. Faraó também, ele falou a verdade para Faraó, e ele falou a verdade também para os seus irmãos. Ele poderia ficar ali ludibriando os irmãos, podia ter se vingado dos irmãos, mas ele falou a verdade. José, ele era honesto, ele era simples, ele era direto, ele foi fiel a Deus. José poderia viver uma mentira dentro da casa de Potifar, e talvez ele até conseguia algumas benesses, observa bem, talvez ele conseguia até alguns benefícios, por causa de submeter a uma oportunidade que aquela mulher de Potifar estava oferecendo a ele. Talvez ele estaria ali sendo encantado por coisas passageiras. Mas observa, havia um plano, ele não sabia que ele ia ser governador. Ali isso era um escravo, mas ele foi fiel como escravo, e o Senhor o honrou. Tem momentos na nossa vida que situações vão vir, você acha que é a oportunidade da tua vida. Mesmo na condição de escravo, José observou que ele podia estar escravo ali fisicamente, mas o seu coração não era, ele era livre em Deus. Ele confiava nas promessas de Deus. Ele tinha o sonho que um dia os seus irmãos iam se curvar diante dele. Ele se tornaria uma autoridade. E porque contou o sonho, ele foi até preso. Foi até jogado, vendido pelos irmãos. Queridos, eu quero fazer uma declaração sobre você, sobre a sua vida. Eu quero declarar, como voz profética mesmo, as tragédias que podem acontecer em nossa trajetória, elas não selam o nosso destino e o destino das nossas famílias. As tragédias que podem acontecer comigo não vão selar o meu destino e nem o destino da minha família, porque eu posso me posicionar, eu posso me levantar, eu posso me posicionar. E o Senhor quer te levantar nesse dia, o Senhor quer te levantar nessa noite, para transformar a tua história, a história da tua família. O Senhor quer te levantar, querido. Nenhuma família é perfeita na Bíblia. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma família aqui é perfeita. Olha para a sua família, não tem uma que é perfeita. Pode ser mais linda, mais bonita, mais fofa, mas até a Estelinha fofinha, ela sabe manipular. Ela sabe dizer para os irmãos, eu quero aqui e agola o meu leite. E ela sabe que eu vou defender ela, por isso ela olha para mim e manda, e eu obedeço. Nenhuma família é perfeita, mas Deus pode mudar as realidades. Eu quero rapidamente contar a vocês um testemunho. Eu sempre digo, Deus faz em nós para fazer através de nós. Eu quero contar um testemunho rápido para vocês. Eu tinha 14 anos mais ou menos, por aí. Meu pai, cheguei em casa um dia da escola, e meu pai estava, a mamãe tinha prendido a amante do meu pai. E ela levou lá em casa e disse, está aqui meus filhos, eu falei, eu encontrei ela, peguei. E aquilo ali foi um baque muito grande emocionalmente para a gente como filho. Porque meu pai era uma referência, era um líder, era uma referência. Eu vim de São Luís para Belém, e meu pai lá foi pioneiro da Casa de Deus, pioneiro, começou a obra junto com a minha mãe, em vários lugares.
E quando nós viemos para Belém, porque lá ele aprontou também nessa área, e ele disse para a mamãe: escolha qualquer lugar do Brasil para a gente ir, a gente vai. E ela escolheu Belém. E chegando aqui, não passou muitos dias, muito tempo, né, ele começou a fazer as mesmas coisas. E nesse dia eu cheguei em casa, estava daquela forma. E caiu realmente algo no meu coração, um peso muito grande. E a partir dali, não demorou muito, ele saiu de casa. E a gente ficou passando situações muito delicadas, muito difíceis. Ele era o único provedor. Então você imagina, né, a situação de um pai, 6 filhos, só ele em casa. Morávamos aqui na Passagem das Flores, entre Lava Pés e Lava Pés e a outra lá, Passagem Isabel. E ali morávamos numa casa bem simples. E os homens ali, né, viram que o papai foi embora, deixou só as crianças e a mamãe. E interessante, eles começaram a se prevalecer contra a gente. Isso é só um parênteses. Começaram a se prevalecer contra a gente. Sentavam numa muretinha que tinha na frente de casa. E começavam a falar palavrão, enfim, falar coisas que eles não falavam quando o papai estava lá. E a gente se sentiu tão acuado. A gente se sentiu assim, tão, meu Deus, quem vai nos proteger? E a mamãe, eu lembro, ela dizia assim: orem, vamos orar, vamos orar. Sabe de uma coisa? Na frente de casa havia um terreiro de macumba. E lá também era um ponto de tráfico. Passando do lado de casa, era uma família também de pessoas do crime. A polícia entrava pelo quintal de casa para pegar os filhos do seu saravá. A gente chamava Sabaniceiro de saravá. E eu não sei o nome dele. E mais na frente também era outra, Dona Gina, também dona de um terreiro. E a gente orando, Deus salvou o seu Roberto. Deus transformou a vida do seu Roberto. Ele é pastor hoje. O seu saravá Deus salvou também a família dele, salvou ele. Hoje ele é auxiliar diácono lá na igreja que a gente veio, lá da Senador Lemos. A Dona Gina canta no coral de senhoras. Deus salvou. Deus mudou aquela rua. Deus muda a realidade. Mas é só um parênteses, para você entender que se uma pessoa se dobra, tem um projeto aqui que chama, ministério que chama Débora. Mulheres de joelho, filhos de pé. Dani é líder. Quero incentivar você, mamãe, a se envolver nesse ministério, algo poderoso. Vamos orar juntos pelos filhos e nós vamos alcançar os nossos filhos. Mas o fato é o seguinte: fui crescendo e a gente foi se envolvendo, trabalhando, se virando e consegui namorar a Sandra, casei. E antes de casar, noivo, meu pai não dava sinal. Eu não sabia onde meu pai estava. Depois a gente descobriu, passaram assim muitos anos, a gente descobriu que ele estava em Fortaleza. Nós descobrimos e nós mandamos um carro de som. Sabe aquele carro de som no dia do aniversário? Que faz aquelas homenagens na frente. A gente mandou, fazendo homenagem para ele. Acho que foi no dia dos pais. E ele ficou muito impactado. E a gente gravou do telefone, assim, gravamos, dizendo: papai e tal, papai, isso que é coisa muito alegre. A gente fez tudo para alcançar o coração dele. Mas ele não veio. Ele não veio, não deu certo. Não. Mas o meu coração estava assim: eu não vou perder o meu pai para o Satanás. E eu lembro que quando eu fiquei noivo com a Sandra, eu disse: minha lua de mel, meu amor, nossa lua de mel precisa ser lá em Fortaleza. Eu quero saber o que está acontecendo com meu pai. E dito isso, eu entrei em contato com ele, chamei ele para o casamento. Depois de tantos anos ele veio para o casamento. E foi a primeira vez, foi o primeiro encontro, depois de ele ter saído. E a gente não teve muito tempo para conversar, aquela coisa de casamento. Logo depois eu viajei para Fortaleza, mas ele não sabia o que estava esperando ele. Chegando lá, a gente saiu. Eu tinha um foco, ganhar ele para Cristo. Eu quis visitar a casa dele para conhecer a realidade dele. E visitei. E ele pediu para sair comigo. E eu contei a história para ele. E ele olhava assim para mim e dizia assim: como assim? Sério? Tipo assim, eu estava contando outra história, não era a vida dele. E aquilo não, eu fiquei assim muito impactado, mas estava focado. Eu não fiquei entristecido. Eu tinha um foco, eu queria ganhar meu pai para Cristo. E ele disse: bora sair à noite. Eu falei para ele: bora sair à noite, pai, e tal, para a gente, enfim, trocar mais uma ideia. Muitos anos sem estar com ele. E ele disse: embora. Ele levou a mulher. Nossa, ele me levou para um bar. Lá não deu para evangelizar ele. Ele estava bebendo junto com a mulher. A Sandra estava lá como minha testemunha. E eu fiquei muito quebrado, muito quebrado. Mas eu tinha o foco, ganhar o meu pai para Cristo. E eu voltei. Antes de voltar, eu fiz uma proposta para ele. Falei: meu pai,
eu pedi para ele me levar na empresa dele. Eu conheci a empresa dele e vi quanto que ele ganhava. Eu disse para ele: meu pai, eu quero lhe levar para Belém, eu quero lhe fazer uma proposta. Eu pago mais do que o senhor ganha aqui, lhe libera um carro para o senhor andar, a casa, você não vai pagar nada. Eu quero só que o senhor vá trabalhar comigo. Eu tenho uma empresa lá, o senhor viu, eu quero que o senhor trabalhe comigo. Eu tinha um foco, levar a mamãe e o papai para o encontro de casais com Cristo. Era esse o meu projeto, que eu queria que ele alcançasse, fosse alcançado pelo amor de Deus. Gente, passaram-se uns 3 meses, o papai resolveu vir. E quando ele veio com a moça, né? E a gente ficou orando, pedindo graça de Deus. E até que Deus fechou o coração dele para essa moça, para essa senhora lá. E quando ele foi para o encontro de casais, não deu certo. Não deu certo, eu fiquei muito triste. Eu disse para ele: olha, eu vou lhe convidar para o encontro de casais. Ele: não, eu vou chamar a fulana de tal lá. Eu vou. Não, eu falei: o senhor não está entendendo, o senhor vai com a minha mãe. Diz: o quê? Com a sua mãe? Não, nunca. Eu falei: eu sou seu patrão. Eu sou seu patrão, o senhor está aqui nessa cidade, eu posso lhe demitir, e aí, o que vai fazer? Eu estou brincando, mas foi meio na pressão mesmo, e ele foi. Mas não deu certo não, não deu certo não. E nem aceitar Jesus ele aceitou. Foi um negócio punk. E o meu coração ficou ali, focado, querendo ganhar ele para Cristo. Até que um dia, a gente levou ele, minha irmã levou ele para o encontro com Deus, e Deus salvou meu pai. Para encurtar a história, meu pai hoje é pastor. Meu pai hoje, ele está na casa do Senhor. Ele é pastor de uma igrejinha aqui no Marco. É um homem, continua funcionário lá da empresa. É um homem que está casado com uma outra pessoa, uma crente. E Deus, sabe, salvou. Deus salvou. O inimigo pensou que tinha ganhado meu pai, mas ele perdeu. Ele perdeu. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Hoje meu pai prega, não canta, mas ele prega e ele ora. Ele fala, é daquele que fala: Senhor, ele fala com muita intensidade. A benção. Sabe, Jeremias 29 diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Gente, eu posso dizer hoje, com todas as letras, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus 6 irmãos, meus filhos, a minha esposa, enfim, é só o Senhor. Efraim chorou muito, segundo a primeira crônica 7:22 diz que ele chorou muito durante os dias, e os parentes vieram consolá-lo. Efraim então ele teve um outro filho. Olha o que ele fez, ele marcou a vida desse outro filho com um nome chamado Berias. E Berias significa porque as coisas iam mal. Era o costume de alguns pais na época, no passado, e ainda é de hoje, marcar o nosso filho, transferir para o nosso filho aquilo que aconteceu conosco. Mas nós, pai, presta atenção, nós é que precisamos abençoar os nossos filhos. Deus nos levantou na terra para abençoar, liberar a palavra de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Mas você pode dizer: eu não tenho pai, mas tem um pai eterno, e ele tem bênção para liberar sobre a tua vida. Não coloque a culpa em ninguém, se posicione diante dele, porque há algo para você viver, há o extraordinário de Deus para você viver. Se posicione. Pai, não permita que as lutas, a tragédia da vida o leve a descarregar suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Não frustre os sonhos dos filhos por causa dos seus sonhos frustrados. O Senhor restaura os seus sonhos e restaura os sonhos dos seus filhos. Confie no Senhor. Não defina o destino por causa de um momento. Não defina, não tome decisão que vai mudar o destino por causa de um momento. É só um momento. E esse sofrimento, esse pequeno tempo de sofrimento não se compara ao peso de glória que o Senhor tem para vivermos, irmãos. Confie no Senhor. Aqui começa outro problema. Os pais costumam descarregar suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Efraim fez isso.
colocou um nome que significa, em vez de um nome que colocava, que significasse bênção, que enchesse o lar de esperança, ele repetiu o erro como aos pais. Descarregou no filho a sua ira, seu descontentamento, sua falta de esperança, fazendo com que o filho carregasse o nome que significava uma frustração familiar. Perias, as coisas não estão bem em casa. Mas sabe, eu me dei o trabalho de pesquisar alguns nomes que estão registrados em cartório. Gente, não é invenção minha, estão registrados em cartório. Olha só como às vezes tem pai que não tem noção. Não, misericórdia. A mim, olha esse nome, a mim amou o amado. Outro nome, Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Outro nome, Antônio morrendo das dores. Não é piada, é verdade, está registrado em cartório. Outro, Aricleia Café Chá. E o outro, Asteroide Silvério. Gente, e o outro, Maxwell. Brincadeira. Maxwell é legal, gente, é um físico. Eu só sei que ele é um físico, não sei o que ele ensinava. A mãe, mas Efraim não está só nessa síndrome, né? Maldita de descarregar no filho os traumas da vida pessoal e da sua família. Ao que parece era um costume dos povos antigos. Em Gênesis 35 traz também uma história de Raquel, que deu à luz a um menino antes de morrer e chamou de Benoni, filho do meu sofrimento. Benoni, filho do meu sofrimento. Um nome negativo, mas o pai mudou para Benjamim, filho da minha velhice ou do braço forte. A mãe de Jabez colocou no filho o nome negativo, dor. Jabez mudou o quadro negativo da sua vida, orando a Deus, que mudou o seu destino de dor para um destino de prosperidade e de bênção. Muito legal essa história de Jabez, porque Jabez, ele ficou como homem, apesar de ser a mãe colocar um nome que significa dor, mas ele ficou conhecido na sua família, um homem muito respeitado. A sua mãe deu um nome que significava dor, mas Jabez orou a Deus de Israel e abençoou. Olha a oração dele, a Bíblia diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Deus é poderoso. Deus está te chamando aqui para ouvir essa palavra, para se posicionar diante da tua casa, da tua família. Você está aqui para ganhar a tua família para Cristo. Você está aqui para ser agente de transformação na tua casa. É primeiro em Jerusalém, e a tua casa é essa Jerusalém. Não abra mão da tua família, não abra mão da tua casa, não abra mão do teu filho. Não importa o que ele esteja vivendo nesse momento, não importa a situação, não mudou a sua identidade é de filho amado de Deus. Apesar dele estar desfigurado, mas ele é filho. Deus não abre mão. Existe o filho pródigo que saiu, mas o pai estava ali esperando o tempo todo. O Senhor deseja que a gente volte, e quando a gente voltar, Ele está de braços abertos para nos transformar, para mudar a nossa história. Deus, nosso Supremo Pai, é o exemplo de nome que precisamos dar para os filhos. Olha o nome que Deus deu a Jesus. Jesus, que significa porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele estava profetizando o destino dos filhos. Pai, você pode profetizar o destino do teu filho. Pai, te levanta e abençoa o teu filho. Pai, ele pode estar teimoso, mas ele não é teimoso. Ele pode estar teimoso, mas ele vai ser transformado. Libera a palavra de bênção sobre a vida do teu filho. Ele pode ser desobediente, mas ele está desobediente, mas ele não é desobediente. Ele pode estar ruim na escola, mas ele não é burro. Ele é filho amado de Deus. Ele é a identidade de Cristo. Ele é feito à imagem e semelhança do Senhor. Você, papai, a sua boca é para abençoar, é para liberar a palavra de bênção. Você sabe a quantidade de jovem que a gente aconselha, e quando a gente vai ver, a raiz está na paternidade. Falta de relacionamento com seu pai. O pai disse que não ia dar, e meu pai dizia para mim: esse aí que tu deve dizer para a mamãe está aqui me vendo. Ele dizia para a mamãe, dizia assim, eu me lembro, ele dizia assim: esse daí vai dar na tua cara quando crescer. É ou não é, mãe? Hoje eu honro a minha mãe. A minha mãe não abriu mão de mim. Quando Satanás achou que perdeu, não perdeu, ele perdeu. Quando Satanás achou que ganhou, ele perdeu. Quando eu estava fraco lá no mundo, o Senhor estava me achando, falando comigo, dizendo: filho, aí não é o teu lugar. Filho, você está sentindo peixe fora d'água, porque aí não é o teu lugar. Existe algo para tu viver, filho. Eu vou te tirar daí, filho. Eu vou te resgatar. Ela não abriu mão, ela continuou orando incessantemente. Quantas vezes eu cheguei da festa à noite, ela estava orando, clamando pela minha vida. Não abra mão do seu filho, pai, mãe, não abra mão. Você talvez seja o filho que está aqui. Não abra mão dos seus pais, ore.
porque o Pai que está no céu, Ele ouve e responde a oração. Não aceite a derrota como destino para a sua vida. Não aceite a derrota como destino para a sua vida. Não aceite. Se posicione e se levante. Será um exemplo. Você precisa crer que a história dos seus familiares não será, mesmo que seja um problema de desgraça, um problema que fez paralisar, algo que aconteceu, que destruiu a tua família. Essa história precisa parar. Esse ciclo precisa parar hoje e agora, quando você se posicionar. Você precisa crer que Deus é o Deus que muda destino, que Deus que traçou a vida. Essa jovem teve sua família ladrões, mas apesar disso ela deixou outro legado na sua história. 3 cidades edificadas. Ela decidiu: vou viver acima da mediocridade, e não aceitou a tragédia como destino na sua vida. Olhe para a sua família. Seu pai pode ter abandonado a sua mãe, ou vice-versa, mas você não. Você honrará a sua família. Você vai olhar para tua esposa e vai dizer: você é carne da minha carne, você é a minha parte, você é o meu galardão aqui na terra, você é o presente que Deus me deu. Eu não abro mão de você, minha esposa. Eu não abro mão de você, meu esposo. Eu não abro mão de você, meu filho. Você é o presente de Deus, você é a herança do Senhor que Deus me deu. Não importa como você esteja, mas eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. E o Deus que te criou, que te fez antes de você nascer, Ele tinha plano para você. E eu não abro mão de você, porque os planos de Deus não são frustrados. A tragédia não encerra o que Deus tem para o seu futuro. 1 Crônicas 7:20. Davi também chorou muito quando o filho de Betseba morreu, mas Deus restaurou. Deus Salomão: não aceite a derrota como um fracasso, como derrota como destino. Não aceite a derrota como um destino para a sua vida. O filho de Berias foi Refé, que significa cura. O Berias, aquele que significava dor. Quando ele tinha dias maus, melhor dizendo, quando ele teve um filho, o nome que ele colocou é cura. O nome que ele colocou no filho dele foi cura. Existe uma médica aqui que ela me disse um testemunho. Não sei se eu posso falar. A mudança dos nomes. Existe uma médica aqui que Deus vai levantando, gente. Por isso que eu acho que Deus está levantando Lagoinha, porque todos servem de acordo com aquilo que sabe fazer de melhor. O Senhor quer te levantar no teu trabalho, na tua escola, na tua zona de influência, onde você tem influência. Não é só aqui no púlpito, não. Sabe, tem uma médica que as pessoas chegam lá para ter o filho e colocam um nome com nome de demônio. Ela muda: esse aqui vai ser João, esse aqui vai ser Israel, esse aqui vai ser Mateus, esse aqui vai ser... Muda o nome, porque o nome tem a ver com identidade. Deus levantou ela começa a profetizar, ela começa a liberar a palavra de bênção sobre a vida das famílias aí, quando vai nascer. Esse homem que tinha o destino mudado pelo seu pai, colocou o nome momento de dor. Quando ele teve um filho, ele disse: meu filho, será um momento de cura. Se eu sou a dor, o meu filho vai ser a cura. Ele se posicionou. Berias rompe com um ciclo patológico e cria seu filho como uma cura definitiva para as suas tristezas. Eu quero concluir nessa noite. Por último, Deus coloca um descendente de Berias. Gente, aleluia. Aleluia. Deus coloca o descendente de Berias, que recebeu o nome de Josué, cujo significado significa Senhor salva. Fique de pé no teu lugar, querido. Jesus, tu és bom. Berias, que recebeu o nome de dor, dias maus. Ele teve um outro descendente. O último descendente de Berias recebeu o nome de Josué, que significa o Senhor salva. Sabe quem foi Josué, irmão? Aquele que entrou na terra prometida. Josué e Caleb, aquele que entrou na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando você se posicionar, você vai entrar na terra prometida. E não vai entrar só. Você vai levar a tua família, você vai levar o teu filho, você vai levar alguém que o Senhor coloca em você agora, para orar e se posicionar.
Esse nome que está vindo no teu coração é o Espírito Santo de Deus que está gerando. Nós vamos entrar na terra prometida. Se levanta, igreja. Vocês não têm ideia de como é bonito ver vocês levantados como um exército marchando, como um exército do Senhor. O general é Cristo. Nós estamos de pé, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O Senhor quer te levantar. Igreja, se levante, igreja. Uma palavra que Deus deu a Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Foi a mesma palavra que Ele me deu quando eu vim para Lagoinha. A palavra foi: não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele é o nosso Pai. Você vai desistir? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: você vai desistir? Vai abrir mão da tua família? Para cima, meu irmão. Para cima, meu irmão. Para cima, meu irmão. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deuteronômio 31 diz: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. 2 Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola de toda a tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Salmo 31 verso 24 diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós, todos os que esperais no Senhor. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Coríntios 4:17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e Ele fez a terra. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Hoje é noite de alívio para você. Hoje é noite de mudança para você. Eu sempre faço apelo e eu chamo as pessoas para aceitar Jesus primeiro. Mas hoje eu quero fazer diferente. O Senhor colocou em meu coração algo diferente. Tem pessoas aqui que estão clamando pela sua família. Tem pessoas aqui que querem se posicionar. Tem pessoas aqui que o Senhor quer levantar como Josué, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem pessoas que o Senhor quer trazer de volta através da tua vida, do teu posicionamento. E se você é essa pessoa, enquanto a gente canta, você vai sair do teu lugar. Você não é para aceitar Jesus, mas é para apresentar a tua família diante de Deus. Vem correndo, você quer se posicionar diante de Deus para apresentar a tua família. Vem, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Vem, pode vir. Vem, porque o Senhor hoje está mudando história. Hoje o Senhor está mudando destino. Hoje o Senhor está mudando destino. Hoje mesmo haverá salvação na tua casa. Hoje mesmo haverá salvação na tua casa.